pet cardiopata sabe, né? ECG, eco, raio-x. Qual que é a diferença desses exames, né? São muitos exames e a gente não sabe muitas vezes para que cada um serve. Então a gente está aqui para tentar esclarecer um pouquinho isso. Cada um dos exames, primeiro de tudo, a gente considera eles como exames complementares, tá? Então a gente tem que saber para que a gente está pedindo esse exame e que tipo de resposta a gente espera deles. Então, se eu quero saber uma resposta X, eu tenho que saber o exame que vai me trazer essa resposta. Cada um deles traz uma informação diferente. Eu gosto de comparar, por exemplo, com nossa mão e com o nosso pé. Os dois são importantes, mas a mão a gente usa para uma coisa, o pé a gente usa para outra, né? Então, vamos lá, ver se a gente ajuda vocês a entender um pouquinho melhor, porque não existe um exame melhor do que o outro, mas existe sim um exame mais indicado do que o outro. Então, o eletrocardiograma, ele serve para quê? O eletrocardiograma, ele avalia como o impulso elétrico se propaga pelo coração. Então, o coração, ele tem um impulso elétrico para que a sua função seja da forma sincronizada como precisa ser. Então, se eu tenho uma alteração nessa formação ou nessa condução do impulso, eu vou ter, por exemplo, a famosa arritmia. Então, se eu tenho suspeita de arritmia, eu vou precisar do eletrocardiograma. Outra indicação importante para o eletro é para avaliar se existe algum distúrbio ali de condução quando eu vou, por exemplo, anestesiar o meu animal. Então, para fazer uma triagem, ele acaba sendo importante também. Mas e se ele já é cardiopata? Se ele tem um aumento cardíaco, um problema em válvula, um problema no músculo, o que eu preciso fazer? Só o eletro vai me trazer informação? Nem sempre. Nesses casos, o ecocardiograma ele avalia melhor a função e o tamanho do coração. Então, no caso, um exame de ultrassom de imagem, como o ecocardiograma, pode me trazer maiores informações. Inclusive, é ele que vai classificar, muitas vezes, o tipo de doença e o estágio de doença, para saber, inclusive, se eu trato ou não o meu animalzinho aí. O raio-x, ele é muitas vezes pedido no cardiopata em duas situações principais. Para saber, por exemplo, se ele está tossindo só pela doença cardíaca ou ele tem alguma outra coisa pulmonar, por exemplo, ou para avaliar se ele tem congestão do pulmão, se ele está entrando na fase, né, da insuficiência cardíaca, por exemplo. Existem outros exames importantes, como o Holter. Sim, dá para a gente fazer Holter em pet. O que a gente faz? A gente põe um aparelhinho que vai gravar 24 horas o batimento dele. Então, se eu tenho uma suspeita de arritmia, por exemplo, o Holter às vezes é indicado, certo? Pressão arterial, a gente também mede a pressão. A gente precisa saber se o meu coração está conseguindo manter, por exemplo, a pressão arterial de forma adequada, ele é super importante também. E outros exames complementares, como os exames de laboratório. Então, o meu animal, ele muitas vezes recebe uma série de medicações, eu preciso saber como está o fígado, como está o rim, para saber se está tendo algum tipo de impacto ou não, se ele tem uma anemia que afete também a oxigenação. Então, são exames que me trazem informações aí complementares. Ou seja, toda vez que a gente aborda um cardiopata, a gente tem que ter em mente de que existe vários recursos e o seu veterinário, o veterinário especializado em cardiologia, é a pessoa mais indicada para poder escolher qual deles o pet está precisando, certo? Obrigado!